all of our streamlined electronics and cars. And there was this real sense that it was technology that had gotten us ahead and that would keep us ahead as a nation. This is not a change only for the engineer. I think it's a change for the whole society. Japanese food is very interesting, particularly the raw fish, which I like very much. Experiencing the contrasting cultures was thoroughly enjoyable. I met him a couple of times in Japan. He's a great inventor, great technologist, but also he was a very good salesman. Noyce was shrewd and knew that these were people who were interested in building what their child was building. After the war, Japan was a very poor country. They do not have the natural resources or energies or food is very severe shortage. So there was nothing to export. So in those days, made in Japan meant something cheap, something low quality. Most of their work in silicon transistors was experimental pilot line type work, and they had nothing in American history. It is the craziest company in American history, and it's probably the greatest aggregation of intellectual talent of any company in American history. Bob Noyce became very famous, very popular. He's sometimes called as God of semiconductor. The Asian cultures really revere our successful innovators and scientists. You know, in China, Bill Gates is Britney Spears. Unfortunately, in America, Britney Spears is Britney Spears. And there's a huge difference. E esses tigres começam a desenvolver tanto, que eles começam a chamar a atenção do mundo para aquilo. Gente, olha como é que um projeto capitalista pode desenvolver um lugar. Esses países, eles eram rurais. Esses países, eles eram ligados muito à mão de obra pouco qualificada, salários baixos, qualidade de vida baixa. Olha o que está acontecendo com eles. Eles viraram grandes potências regionais. E agora eles estão chamando a atenção do mundo com um modelo chamado de plataforma de exportação. E, principalmente, vamos caracterizar esse modelo plataforma de exportação. São dois pontos interessantíssimos para você entender não só o surgimento dos tigres asiáticos, mas também dos novos e dos novíssimos tigres, e talvez mais tigres que talvez surjam aí numa nova lógica, mas você vai entender. A ideia da transferência tecnológica é bastante simples e teve grande apoio do Japão. Lembre que o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, vira grande aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, promove o chamado milagre japonês e reconstrói o Japão pós-Segunda Guerra. Então isso ligou muito os dois, e o Japão passa a ser um grande braço americano na atuação da Ásia. Nesse contexto, o Japão ele serve muito nessa ideia da transferência tecnológica. Vamos entender o seguinte. O Japão ele começa a se industrializar já com um foco mais à frente, com um foco mais tecnológico. Tecnologia que seria a terceira revolução industrial. O mundo ele já começa a produzir algumas coisas com maior grau de especialização, com maior grau de estudo, o que já indica um novo caminho da indústria, que esse caminho é o quê? Produtos com alto valor agregado. Vou te dar um exemplo. E aí que os Estados Unidos faz um grande processo com o Japão. Qual é? Japão, eu vou deixar com você as indústrias de alta tecnologia. Eu vou deixar porque você tem a mão de obra qualificada, você merece, você estuda, você vai ganhar um dinheiro. Agora, essas suas indústrias... Tem uma China que no final dos anos 70 vai passar por uma grande reforma, mais precisamente em 1978, uma chamada reforma Deng Xiaoping. E essa reforma, ela vai ter um projeto de longo prazo. É um projeto de duplicar, triplicar, quadruplicar PIB, é um projeto de investir em educação, em indústria, infraestrutura, tudo, e são projetos de décadas. Só que, como o tempo passa rápido, as décadas passaram, e a China cresceu e cresceu muito. E aí, no meio desse processo, ela vai ter uma fase em que ela vai atrair indústrias do mundo inteiro, principalmente dos países ricos, com o grande destaque dos Estados Unidos. Então a China era um país que estava começando a mudar, estava crescendo, tinha uma mão de obra imensa, muito barata, era fácil produzir na China. Então muita gente mandou a indústria para lá. Vários produtos são feitos na China. A gente inclusive chamou esse momento de
fenômeno Made in China, o momento em que as coisas eram feitas na China. E assim, ela ficou mais uma forma meio de, olha, produto chinês não é muito bom, tá? Produto chinês é barato, mas ele não é muito bom. E é por isso que ele não incomodava ninguém. A grande questão é que, principalmente nessa década que a gente está vivendo, a China trocou essa ideia de Made in China, ela trocou essa ideia de, eu quero produtos que sejam feitos na China, e ela passou a assumir uma ideia de produtos desenvolvidos pela China, tecnologias feitas pela China. E a gente está vendo que isso está dando um grande efeito. Só para você ter uma noção, ela continua fazendo produtos mais baratos, ela continua com a mão de obra muito abundante, ela continua com a mão de obra mais barata que a dos países ricos, só que essa mão de obra está estudando muito, só que essa mão de obra está se modernizando, só que essa mão de obra está fazendo a China criar cidades com um grau de tecnologia imenso. Você precisa ver como está Hong Kong, você precisa ver como está Xangai, você precisa ver como está Pequim. São centros que você fala, nossa, isso parece Tóquio, isso parece Nova York, as nossas antigas referências de grandes cidades. Então foi uma evolução muito rápida desse ano. Só não pense, os europeus começaram a ir para a China, os chineses estão aprendendo com essas empresas porque eles obrigavam as empresas ocidentais a irem para lá. E isso vale para tudo. Isso vale para tênis, isso vale para roupa. Eles vão fazendo cada vez com mais qualidade. Então a próxima empresa que chega fala, olha, eu já tenho aqui montado para você. Uma fábrica, com um modelo, com uma máquina, com tudo. Você só vem aqui e ocupa. Usa sua máquina. Só que, em troca, os chineses vão aprendendo. E a qualidade deles vai melhorando. Então hoje a China não é mais um país que é sinônimo de produto vagabundo. Hoje a China é sinônimo de um produto de altíssima qualidade. O celular que você está usando para assistir essa aula, o computador que você está usando para assistir essa aula, provavelmente tem um chip chinês, ou um chip que foi fabricado na China, foi produzido na China, porque não tem como competir se não for produzido na China. Não tem como competir, se não for produzido na China. Porque agora a China é sinônimo de altíssima qualidade. Sinônimo de altíssima qualidade. Você viu esse PIB crescendo? O que é sinônimo de altíssima qualidade? Por que há uma altíssima qualidade desses produtos chineses que foram crescendo de modo bastante significativo? Porque a China decidiu, desde a época em que ela começou a crescer, que ela ia investir todo ano 20% do PIB dela em educação. Só que imagina você investir 20% do que você ganha em educação, e você ganha R$1.000 no primeiro ano, R$2.000 no segundo ano. No primeiro ano você só vai investir R$200 em educação, no segundo ano, atualização de compra, dá menos R$200. Mas no segundo ano você pode investir R$400. No terceiro ano você ganha de novo, agora R$3.000, R$5.000, R$10.000. A China vai ficando mais rica, a China vai ficando cada vez mais rica. Então depois de investir 20% do PIB, chega um determinado momento em que você está milionário e você vai investir milhões em educação, bilhões em educação, trilhões em educação. E aí você não precisa só assinar os conflitos, você pode assinar os conflitos também, porque continua baratinho, mas pode fazer água, pode viajar com o mundo, pode investir em educação em alta escala. Imagina investir 20% do seu PIB de maneira consistente. O Brasil já tem feito isso durante 20 anos. Durante 20 anos investir em educação, então tem um orgulho de falar disso. Então, em pouco tempo, a China ultrapassou os Estados Unidos em número de engenheiros, em número de faculdades, em tecnologia. A China está vocacionada. Você vai entender. A ideia da transferência tecnológica é bastante simples e teve grande apoio do Japão. Lembre que o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, vira grande aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, promove o chamado milagre japonês e reconstrói o Japão pós-Segunda Guerra. Começa a se industrializar já com um foco mais à frente, com um foco mais tecnológico. O mundo, na década de 60, já começava a cheirar a tecnologia que seria a terceira revolução industrial. O mundo ele já começa a produzir algumas coisas com maior grau de especialização, com maior grau de estudo, o que já indica um novo caminho da indústria, que esse caminho é o quê? Produtos com alto valor agregado. Vou te dar um exemplo. Repare como é que as coisas elas vão se equivalendo e sendo importantes. E aí que os Estados Unidos faz um grande processo com o Japão. Qual é? Japão, eu vou deixar com você as indústrias de alta tecnologia. Eu vou deixar porque você tem a mão de obra qualificada, você merece, você estuda, você vai ganhar um dinheiro. Agora, eles mandaram ônibus cheios de pessoas. Vieram 3 ou 4 ônibus grandes e eles passaram meio-dia olhando as nossas fábricas. Em matéria de computadores, cada pessoa sabia o que observar. Eles tiraram fotos, depois voltaram para o hotel à noite e ligaram os pontos. E eles descobriram como vencer no nosso próprio jogo. Em 19
1985, as fabricantes de Delan japonesas superam a Intel e outras fabricantes norte-americanas por uma grande margem. 460 anos atrás, navegadores portugueses naufragaram a apenas poucos quilômetros do local onde hoje está o centro espacial. Eles trouxeram consigo uma tecnologia poderosa que na época era desconhecida no Japão: as armas de fogo. Os japoneses ficaram fascinados com os artefatos e menos de uma década depois já dominavam a balística. O programa japonês de lançamentos foi paralisado. A ambição de participar da corrida espacial com foguetes que usavam apenas componentes domésticos havia fracassado. Foi quando os japoneses decidiram cancelar o programa. Seria preciso tomar algumas decisões difíceis e deixar de lado o orgulho nacionalista. Em vez de desenhar todos os componentes do zero, o Japão aprenderia com os erros de outros países e absorveria o melhor de sua tecnologia. A China desenvolve o maior mercado de produtos pirateados da Terra, porque a China sabia, se eu tiver parecido ou similar, uma hora a tecnologia vai ser gerada aqui dentro. 50 era um país atrasado, pobre, principalmente no que se relaciona à capital. Como fazer um país pobre, um país com muita dificuldade industrial, atrasado, se tornar o maior produtor econômico da atualidade? Deixa a gente estar justificando essa aula de China para tu entender que a China teve uma mudança. Como vão transformar a China num país rico se a maior parte da população chinesa é essencialmente miserável? Symbolizes the enduring power and imagination of the Chinese more than this Great Wall. Of all of the civilizations that have reached the glorious heights of empire, only one has avoided the inevitable oblivion that follows. Emperors come and go, but for thousands and thousands of years, from the dedication and vision, resilience and brilliance of these remarkable people, they have pushed their civilization to triumph again and again and again, where others have simply morphed or dissolved or just faded away. At the dawn of humanity, the Chinese were here, and they are still here, and they ain't finished yet. Lançou novo e grande projeto. Por 3.000 anos, a educação na China havia sido um privilégio da elite. Um pequeno número de mandarins comandava o povo analfabeto. Mao decretou que uma grande potência tinha que ter um povo instruído. De repente, toda a juventude chinesa foi parar na escola. Para o Império do Meio foi uma evolução radical, quase genética. Agora eles eram encorajados a ganhar dinheiro, a inovar e exportar. As próprias chinesas lucraram com isso. Os prazeres e vícios da sociedade de consumo não são nenhum mistério para eles agora. E lotar as livrarias porque afinal eles sabiam ler. Mas a China se tornou uma potência capitalista e com muita influência. Esse paradoxo, Mao jurou que levaria a China ao nível das grandes potências mundiais. Eles estudam até a exaustão desde 600 a.C., quando o exame de serviço imperial civil foi aplicado pela primeira vez. A educação sempre esteve no centro da busca chinesa pelo desenvolvimento e dominação econômica. De fato, o respeito do país pela educação vem desde os dias de Confúcio, considerado o criador das raízes do sistema educacional chinês, baseado no rigor, sendo um país populoso, mas com poucos recursos. O rígido sistema de educação chinês, que preza a memorização e o trabalho duro, garante ser justo e dar crédito a quem merece. Essa noção de alcançar qualidade e recompensas por meio da competência acadêmica moldou uma geração de pais como Wang Zijie, que acredita que a educação de uma criança nunca deve ser comprometida. Ao passo que a gigante economia chinesa continua a crescer, há uma crescente tendência de pais de classe média buscando matricular seus filhos em aulas de enriquecimento. Entre eles está Wang. 从经济角度来讲，
De um ponto de vista econômico, os chineses acreditam que não importa o quão pobre você é, você nunca pode ser pão duro quanto à educação. Estou disposta a sacrificar o meu tempo pelo futuro da minha filha. A cultura coreana é baseada em valores confucianos, e um desses valores é a lealdade à nação. Isso se tornou uma característica inerente nos coreanos. Isso quer dizer que coreanos não toleram ser inferiores aos outros. Eles têm que estar, pelo menos, no mesmo nível. E é por isso que são muito sensíveis a ganhar ou perder. Sentem que têm que ganhar o tempo todo. Como tal, o sistema educacional do país é considerado o mais difícil do mundo. Só para preparar seus filhos para o vestibular do Instituto Indiano de Tecnologia, assim como Sun Shu, que se esforça para se destacar entre seus colegas, estudantes indianos também estão acostumados à competição, a batalhar pelas notas mais altas e entrar nas melhores escolas. Para as crianças da desenfreada classe média indiana, que é estimada em 150 milhões de pessoas, apenas os melhores parece ser seu mantra motivacional. Por que nunca ganhamos o prêmio Nobel de Química, ou de Economia, ou de Física? E muito disso tem a ver com o fato de que no Oeste, eles promovem um amor pelos estudos que fica com você pelo resto da vida. Eles têm novas tecnologias aparecendo, novas ideias aparecendo, e então os trabalhadores, se quiserem ser eficazes e produtivos, precisam se adaptar às mudanças. Nós precisamos formar alunos que sejam intrinsecamente curiosos quanto ao mundo. Trabalhadores, se quiserem ser eficazes e produtivos, precisam se adaptar às mudanças. Nós precisamos formar alunos que sejam intrinsecamente curiosos quanto ao mundo, que estão motivados a aprender constantemente. A educação é uma das armas utilizadas pela China para consolidar o seu império. Dá para acreditar que em pouco tempo eles terão mais estudantes de nível superior do que toda a população brasileira? Os números do investimento da China em capital humano são de tirar o fôlego. A cada ano, o país aplica 250 bilhões de dólares só no ensino médio e superior. Em uma década, a China quadruplicou o número de graduados e hoje forma 8 milhões de jovens por ano. Até a década de 90, apenas 1 em cada 6 chineses de 17 anos concluíam o ensino médio. Agora 13 em cada 5 terminam essa etapa. O país espera chegar a 195 milhões de formandos no ensino superior até 2020, enquanto os Estados Unidos, na mesma época, terão 120 milhões. A cada ano, 300 mil estudantes chineses vão estudar no exterior, a maioria nos Estados Unidos. O contingente de alunos chineses nas grandes universidades americanas é cada vez maior, mas eles também se espalham por outros continentes, frequentando cursos que vão de medicina às novas tecnologias. A maior parte retorna para a China, levando o conhecimento adquirido a fim de contribuir para o desenvolvimento do país. Uma gente muito inteligente. Desde o momento em que acordam, devotam-se à busca da perfeição em qualquer coisa que façam. Jamais vi tamanha disciplina. Em um mundo cada vez mais conectado, os taiwaneses apressam o passo. Ninguém quer ficar para trás. Sem muito espaço, a ilha deu um salto para o futuro com um grande investimento em educação e pesquisa. A maior preocupação dos taiwaneses não é com a China, é com a educação. O diplomata Jian conta que os jovens costumam estudar pelo menos 10 horas por dia. E mesmo depois da escola, é fácil encontrar os alunos revisando as matérias. Nos anos 70, mais ou menos, o Brasil e o Taiwan tinham mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento. O Taiwan conseguiu dar um salto de desenvolvimento, basicamente com investimento em educação, que fez toda a diferença. Foi um salto e tanto para um povo que há 4 décadas sofria com a pobreza e a falta de educação formal. Uma das principais medidas de superação foi priorizar o ensino. Taiwan primeiro. 16% do produto interno bruto vão para a educação. O resultado salta aos olhos. A taxa de alfabetização é de quase 98%. A
conquista de conhecimento tem resultado direto na riqueza do país, que passou de uma economia agrícola para industrial com tecnologia de ponta. Destaca na produção de hardware para computadores, um dos territórios mais desenvolvidos da Ásia. E para manter essa posição e continuar avançando, os taiwaneses não param de estudar. Aqui em Taiwan, a educação é levada tão a sério que em quase todas as cidades existe uma faculdade. O resultado é que 90% das pessoas entre 25 e 35 anos têm formação universitária. Significa que mais pessoas podem participar, não só os donos das ideias. O modelo de código aberto facilita que os jovens empreendedores levem uma etapa natural pelo qual muitos países passam. Se você pegar a Coreia, o Japão há um tempo e até a Alemanha, eles começaram fazendo imitações e não eram muito boas, mas depois que eles ficaram melhores e criaram um tipo de infraestrutura de produção para o país, começaram a criar várias inovações. Agora todos são conhecidos por produtos de alta qualidade. É melhor ser normal, é melhor estar. Você pensou nisso? A nova geração está quebrando isso. Eles querem ser diferentes, querem ser reconhecidos. Então você estudou em Londres e morou no Reino Unido. E é uma desenhista chinesa. Por que você voltou? O que te trouxe de volta para casa? O mercado na China é novo e está tudo crescendo. As coisas são emocionantes. Aqui você entra no jogo e até define as regras dele. Eu acho que nem posso dizer que os meus desenhos são desenhos chineses e você não precisa usar um símbolo ou um vermelho chinês ou colocar um dragão, uma fênix ou algo assim. Sim, me mostra alguma dessas roupas que parecem com roupas feitas por alfaiates. Por exemplo, se você já viu alguém em uma prisão russa que usa estrelas nos joelhos, nos joelhos? Isso aqui tem significado. Não importa quantas pessoas o puniram, ele nunca colocou os joelhos no chão. Aqui temos a história por trás disso. Esse vestido saiu da tatuagem de um prisioneiro russo. Uma boa roupa deve fazer as pessoas pensarem. Você faz é fascinante porque você não pega uma coisa do Ocidente e faz ela diferente. Você pega uma coisa que aprendeu em outro lugar e traz para sua cultura. O que você faz aqui é inerente a esse lugar. Eu sou muito grata por ter ido estudar em outro país, porque quando eu fui para a Inglaterra, tive a chance de olhar para trás e ver onde eu estava nesse país e onde meu país estava para o mundo todo. Porque eu tinha saído do meu país. Se você não sai do país, é tipo um sapo no fundo do poço. Você só enxerga aquele pedaço do céu em cima e acha que isso é o mundo todo, entende? Mas você voltou. Por quê? Porque eu queria fazer alguma coisa aqui. É tipo pegar as sementes do Ocidente, mas e fazer o cultivo delas aqui. Porque você quer fazer uma coisa especial aqui. Aconteceu. Como eles foram de feito na China para criado na China? Eu vou explicar para você. No começo, a China copiava os produtos do resto do mundo, muitas vezes sem ter permissão. Mas com as cópias, houve o refinamento. Eles criaram produtos para atender as demandas da China. Em somente 10 anos, a China se tornou um dos setores de crescimento de tecnologia mais rápidos e mais ágeis do mundo. Sabe, estar na China hoje vai ter uma alegria palpável, conforme a China adota novas tecnologias e as possibilidades que elas criam. Para colocar no contexto, se a gente pensar, há não muito tempo, a China estava ficando muito para trás em termos de inovação. Vamos lá, não tinha um programa científico. A internet era limitada. E apesar de poderem fabricar várias coisas, eles não eram muito bons em inventá-las. Mas agora todos nós sabemos que esses tempos mudaram. Eles têm um programa ambicioso do governo que fará a China saltar para a vanguarda das pesquisas científicas. A era da internet está explodindo, conforme a China inventa suas próprias novas tecnologias. Os empreendedores e inventores criam produtos tão rápido. The cultural impact of Sputnik is hard to exaggerate. At that time, of course, the Cold War was just getting going, and people were very worried about this in the United States. That, my God, the Russians beat us into space, and this was considered a serious indictment of the American educational system. We were falling behind in science. There was a renewed interest in science education as a result of this. And one effect of that renewed interest was redesigning curricula to be used in high school science classes. And this involved teaching advanced physics, involved teaching evolution as a framework for understanding life sciences. When the Russians launched their Sputnik, it was a challenge to the scientific community, to the government of the United States.
There was a panic in the scientific community of America. Hey, we're supposed to be bleeding edge here. Hey, we're supposed to be bleeding edge here. We gotta catch up, we gotta get ahead. Science almost became God in our country. And so they started shoveling all kinds of money into scientific endeavors.